Olá a todos. Cumprimento a organização deste congresso e todos os que me escutam no âmbito deste simpósio sobre literatura e género. Venho apresentar alguns resultados da minha investigação sobre Gil Vicente, autor e pensador português da primeira metade do século XVI. Intitulei esta comunicação Questões de Género no dramaturgo português Gil Vicente, construção e desconstrução de estereótipos e riso sarcástico. A prolífera produção artística conhecida de Gil Vicente situa-se cronologicamente entre 1502 e 1536, isto é, num contexto histórico de fortalecimento do poder real e construção de um Estado de Direito, com reformas intensas e atualizações, desenvolvimento da expansão marítima portuguesa a maiores domínios no Oriente e construção do Estado da Índia, primórdios da colonização do Brasil, consolidação da administração nas Ilhas Atlânticas e desenvolvimento das relações políticas e comerciais com a costa ocidental e a costa oriental africanas, tempos áureos da presença, não apenas militar, no norte da África. Trata-se também de um tempo de maior liberdade de pensamento, que precede a instalação da Inquisição em Portugal, o Concílio de Trento e índices purgatórios que irão inevitavelmente incluir produções teatrais do grande dramaturgo. É de facto uma época do humanismo cristão e também de movimentos de reforma protestante. Ambos encontram repercussões na obra vicentina. É ainda um tempo de grande mobilidade social, tanto de ascensão proporcionada pelo rei a pequenos nobres, comerciantes e soldados, rei esse orientador maior da disciplina social e do seu controle, como de deslocação temporária ou consolidada migração de oficiais com cargos administrativos, de colonizadores, soldados e lavradores arrendatários. Trata-se, pois, também, no âmbito de uma ordem ideologicamente tradicional que se acentua numa sociedade dinamicamente cristã, de aferimentos entre diretrizes já não exclusivamente eclesiásticas, mas cada vez mais politizadas pela ordem régia, e a conduta ética individual e coletiva do súbdito e servidor do rei, simultaneamente e intrinsecamente crente. Todos estes aspectos e condicionantes históricas refletem, não sem algumas tensões e provocando controvérsia, no dramaturgo Gil Vicente. Importa ainda salientar quanto a obra vicentina se desdobra em géneros, desde o alto religioso à grande alegoria renascentista e pagã, do drama à comédia, do cortejo estereotipado dos grandes e pequenos da terra à hora da morte e da decisão divina sobre a sua sorte, ou melhor, o destino da sua alma, até às festas musicadas, populares, a seriedade e dignidade de certos personagens, até à tontaria e desconcerto de outras, tudo por vezes dentro de uma mesma criação. Desde a Carrel des Femmes, iniciada com Christine de Pizan e alimentada por mulheres da alta sociedade e, sobretudo, por provindo de meios letrados e de negócios, que se observam desenvolvimentos e no Renascimento vislumbram-se contradições. Capacidades físicas e intelectuais, atividades domésticas, celibato, relações conjugais e em relação à autoridade, sentidos da maternidade com posicionamentos na política familiar, assim como no aleitamento e na educação dos filhos, vocações desejadas ou impostas, manifestações varonis e em atividades laborais. Tudo se reavalia em tratados e cartas, no teatro, em debates e silêncios forçados. Como se revela então, em todas as suas produções, o espírito de Gil Vicente, a sua visão ou diferentes perspectivas sobre sensibilidades e relações humanas, questões de género. Citemos por agora apenas alguns quadros reveladores. Como outros autores contemporâneos, não exclusivamente nacionais, também Gil Vicente trabalha a imagem da dama de corte,
acentuando extraordinariamente as suas qualidades, aspecto físico e postura, que marcam forte contraste com a mulher vilã. Na verdade, além de mulheres do povo, ligadas ao campo, ao comércio, aos ofícios, e de figuras de aristocracia, serve-se o dramaturgo ora de arquétipos, ora de caricaturas, quantas vezes contrapondo-os, despertando com isso um riso, quiçá alegre ou amargo. Deixamos aqui significativamente um apontamento da Romagem dos Agravados, de 1533, onde se declara que a Dama do Paço deveria ser rica e formosa, muito sentida, sossegada, cortês, mansa, graciosa. Em cena, contudo, deparamos o reverso da imagem. Frei Paço esforça-se por instruir nos maneios específicos da etiqueta de corte e no jogo do falar cortês uma filha de lavrador, Giralda, trabalhadora num lagar, com tal aspecto físico que nem fortes ungüentos lhe conseguem branquear o rosto. Num culminar da mulher nobre com todas as suas virtudes, coloca Gil Vicente na frágua do amor a rainha Dona Catarina, representada por um castelo fundado por poderosos, de fama universal, torreado e murado, forte e gracioso, feliz. Entre as virtudes que salvaguardam tal fortaleza, registra o dramaturgo três virtudes teologais: fé, caridade e esperança, pressupondo crenças e entrega total e livre a Deus, confiança na vida eterna e amor pelo próximo. Outras virtudes mencionadas seriam a bondade, quiçá relacionada com a liberalidade, uma das torres e a mais alta do castelo, e note-se também a sabedoria. Na prática, a rainha era um dos principais auxiliares, se não responsáveis, da governação. Mulher culta com capacidades políticas, de conselho, ainda em vida de Dom João III e depois da sua morte, como regente, além de curadora do neto. Não lhe faltavam, de facto, fortaleza ou poder, sabedoria, assim como qualidades de boa governante, como a liberalidade. Arquétipo, sim, para todas as mulheres que exercessem algum domínio ou jurisdição, apesar das limitações da lei, e isto também na esfera pública. Deixando de lado, embora não esquecido, os arquétipos de mulher virtuosa que Gil Vicente preserva ao abordar a Virgem, inclusive é nos estremecimentos humanos de coração e sensibilidade de mãe, de tendência humanista, por exemplo, no Alto da Sibila Cassandra, de 1513, ou as altas figuras principescas e as virtudes de rainhas, como a citada Dona Catarina, debruçámo-nos sobre criações mais personalizadas e vistas do ponto de vista social e psicológico, com as suas virtudes e defeitos, procurando por elas sentidos sobre o olhar vicentino a respeito da mulher comum e da sua condição. Também Gil Vicente, como outros homens da época, salientaram o sofrimento próprio das mulheres, sobretudo as dores de parto, que aliás tanto incomodavam Erasmo. Vemo-lo referido no Alto da Sibila Cassandra e retratado na Comédia de Rubena, de 1521, onde uma jovem, antes amada, bem vestida e respeitada, após ser seduzida por um clérigo criado de um pai cruel e severo, se esconde grávida, chorando na solidão amargamente a sua triste sorte, arrependida e temerosa de morrer sozinha ou de ser descoberto irremediavelmente o seu erro e manchado o seu nome. Será uma parteira que considera este tipo de situação bastante corrente na época a auxiliá-la e, finalmente, uma feiticeira a valer-lhe. Além das dores do parto, terá ainda de suportar a perda da filha entregue a diabos. Outros tópicos são desenvolvidos em mais do que uma peça, fazendo-se uma revisão de fenómenos que na época atingiam a mulher com alguma frequência, deixando-a sofredora e desamparada. É o caso do casamento e das perspectivas que ele poderia abrir em termos materiais e de estabilidade, ou fechar na ótica da mobilidade social e da liberdade individual. Isabel de Quem Tem Farelos, 1515, e Inês Pereira, da farsa de Inês Pereira, de 1523, são duas jovens de Camadas e do Juiz da Beira, e do Juiz da Beira, de 1525-26,
São duas jovens de camadas médias, a quem as respectivas mães e as alcoviteiras ou alcoviteiros envolvidos desejam assegurar estabilidade material através de um bom casamento. Seria o casamento ideal o que as unisse com o seu igual, isto é, um homem de ofício, alfaiate ou mesmo tecelão. Um escravo de graça, como dizem. Ora, ambas as jovens têm cultura básica, ambicionando libertar-se da sua condição social que as remeteria para tarefas pré-estabelecidas. O seu desejo é largar o lavrar, trabalhos de lã ou algodão, desprezar o fio e a roca, e antes folgar, casando com um homem de outro status, bem falante e cantante, relacionado com a corte, que lhes proporcionasse outro género de vida. É particularmente interessante a figura desenvolvida de Inês Pereira, porque além de ler e escrever, sabe também latim, gramática, e num segundo casamento será publicamente valorizada por ler as ordenações do reino ao marido, vaqueiro e ignorante, que será feito juiz da beira. O casamento é representado em ambos os casos como cárcere e ou libertação. Todavia, o enredo da peça parece trazer um castigo às pretensões libertadoras das jovens. Isabel é requestada por um escudeiro que não tem onde cair morto e facilmente enxotado pela mãe, e Inês, por sua vez, casa com um escudeiro que se revela um marido tirano e de falsas virtudes, que acaba mostrando a sua cobardia ao morrer no Norte de África, ao fugir da guerra e apanhado por um pastor mouro. Arrependida pelo resultado do seu primeiro casamento, por palavras de presente, Inês reconhece vantagens no casamento com Pedro Marques, que aliás inferioriza. Mais vale asno que me leve que cavalo que me derrube. Mas que na prática, embora buçal, é um morgado, como reconhece grande proprietário de terras e de gado, escolhido posteriormente para juiz. Acabamos por ver Gil Vicente a ridicularizar o juiz analfabeto e de raciocínio chão, e simultaneamente a valorizar a mulher que, a seu lado, suporta as suas funções porque sabe ler as ordenações do reino. A alfabetização da mulher acompanhou assim a criação destas duas jovens, ambas instruídas naquilo que se esperava de uma boa esposa, o tecer e o fiar, mas, na verdade, o estudo tê-las-á valorizado e consciencializado para ambicionar uma vida diferente. Trata-se de um manifesto grito de rebeldia? Talvez não tão bem sucedido como os jovens da camada média desejariam. Mas o certo é que uma delas acaba, como dissemos, a desempenhar papéis importantes como manifestação pública das suas capacidades culturais superiores às do marido. Em Gil Vicente encontramos diferentes tipos de mulher, sendo esta encarada ora positivamente e premiada, ora negativamente e vendo severamente castigada. Daí discorremos sobre as virtudes que caracterizariam a mulher. Deparamo-nos com a pura Cismena, da comédia de Rubena, jovem de 15 anos, filha ilegítima de um clérigo e desamparada pela mãe, criada por vilãos e perfilhada por uma mulher de posição, que lhe deixa como herança toda a sua fazenda. Moça recatada que prefere a solidão a confiar numa falsa beata ou nos galanteios dos seus pretendentes, dos seus três pretendentes, dando a sua virtude e honestidade por coroá-la como um casamento com um príncipe da Síria. Em contrapartida, acaba por ser uma figura desacreditada pelo autor a pastora Cassandra, do alto da Sibila Cassandra, que não quer casar porque perderia a sua liberdade, subjugando-se em mãos alheias, considerando o casamento um purgatório e a mulher uma ovelha vítima e mártir do marido. Qual dragão e leão, de natureza mutável, não tiver, se ela não tiver, se ele não tiver razão nem virtude, mas que também não quer seguir, por sua vez, a vida religiosa. Ela rejeita o seu pretendente, apesar deste ser pastor abastado com terras e gado, pomares e vinhas, vilas e lugares, porque, virgem e sendo profetisa, sabe que o Redentor nascerá de uma virgem e julga-se a própria. A sua vaidade, soberba e presunção, que a definem como a inversão da verdadeira Virgem, humilde,
conduzem a que seja considerada louca e as suas considerações deslocadas acabam por arruinar as ideias que antes expressara sobre o casamento. Na Floresta de Enganos, de 1536, a mulher tanto é, de um modo geral, considerada estúpida por um filósofo, como cruel e vingativa, inconstante, invejosa, vaidosa e ingrata face ao homem vítima, quando o homem é apaixonado. Também ela irá sussurrar à linguagem de doces enganos, dos meios aristocráticos e falsa galanteria. Um casamento que se transforma em objeto de análise de toda uma peça é, por outro lado, o Alto da Índia, o do Alto da Índia, de 1509. A ausência do marido leva à libertação sexual da mulher, afinal, bem inconstante nas suas relações adúlteras. O dramaturgo faz contrastar o modo de vida idealizado pela sociedade de uma mulher casada, embora com o marido distante, portanto, modesta na alimentação, recatada, triste, e a alegre Constança, que vive descontraída e se apressa a encenar um modo de vida que não teve, logo que sabe do regresso do marido, dificilmente escondendo a sua vontade de aumentar as possibilidades materiais para um melhor viver. O ideal da mulher perfeita, porque sombra do marido, é criada, aliás, por Gil Vicente na Comédia do Viúvo, de 1524. Em cena, dois compadres retratam as respectivas mulheres. Um saudoso da falecida, humilde e amparo, outro revoltado contra a mulher chaga, que considera uma prisão e cuja morte tanto deseja. O contraste é notório. Beleza e perfeição versus fialdade e fala grotesca. O humor, alegria ou tristeza, consoante o do marido e constante recepção à opinião do cônjuge, até crueldade com os seus inimigos, versus um humor dos diabos e permanente embirração. Humildade perante correções do marido versus soberba. Amparo dos familiares versus contrariedade com a vinda de parentes. Castidade, paciência e prudência, inimizade com as mulheres maliciosas e maledicentes, versus estado permanente de mentira, inveja e malícia. A mulher do compadre do viúvo é apelidada de animal, serpente, diabo, praga, dragão, chaga. Entre a perfeição de uma e o destempero de outra, ter-se-ão criado estereótipos pelo dramaturgo. Encontramos a mulher rebarbativa em O Juiz da Beira, alcoviteira que dirige insultos ao sapateiro cristão novo, que dela se queixa e que provoca o desabafo do juiz, desculpando-a, numa atitude talvez de tutoria, como em certas passagens da lei portuguesa. São mulheres, diz o juiz. Conhecemos entre as mulheres dos lavradores do Alto da Feira de 1526 a brava e violenta ou a desastrada e desmazelada, demasiado mansa. É certo que as próprias mulheres também manifestam o seu descontentamento pelos maridos, só pensarem em comer, dormir, beber e causar distúrbios, desejando o seu desaparecimento, nem que fosse através de uma transação com o diabo. Concluindo, as personagens vicentinas não se reduzem simplesmente a estereótipos, embora os haja, mas, note-se, geralmente adaptados às circunstâncias históricas. As personagens desenvolvem-se, quantas vezes, num aprofundamento individualizado de sentimentos, de drama psicológico, de reflexões espirituais, muito ao gosto do humanismo cristão. A visão da mulher sobre o seu próprio corpo e papel social individualizável e a sua relação com o género masculino apresenta-se em Gil Vicente de diversas formas. Liberdade e felicidade tanto ambiciona a mulher adúltera do Alto da Índia, mulher do capitão de uma nau, interesseira e dissimulada, quanto a jovem vilã, instruída mas ambiciosa, pretende orientar o seu próprio casamento, afastando-se do seu meio social e de casamentos combinados pelos progenitores. Assomos de dignidade e autonomia manifesta a regateira perseguida por um clérigo,
contrastando com jovens inexperientes de outras obras vicentinas. A racionalidade, não distante de uma consciência social e de prevenção financeira, atinge a filha do alfaiate cristão novo de origem judaica, pretensioso e ridículo. Já o patriotismo envolverá a jovem lusitânia face a pretendentes interesseiros e pouco varonis. Ri ainda Gil Vicente do clérigo casado e com filhos, assim como do velho exaltado pelo seu amor seródio. O sarcasmo, embora por vezes aconteça, raramente se afasta de uma crítica moral e social. Séria, embora envolta em trocadilhos, grosserias e todo um discurso carnavalesco, aparentemente desconstrutor da ordem social, mas que todavia ele próprio reafirma. Muito mais haverá a salientar em Gil Vicente sobre questões de género, de visões masculinas e de sensibilidades femininas. Deixaremos para uma próxima oportunidade. Agradeço a vossa atenção e espero os vossos comentários.